é a delegada da Delegacia da Mulher. E hoje está fazendo 7 anos da Lei Maria da Penha. Doutora, a gente tem alguma coisa para festejar a Lei Maria da Penha? Temos porque a violência doméstica no país, Soares, dá uma boa tarde a você, né? Dizer que a lei doméstica no país, ela tem um tempo antes da Lei 11.240 e depois da Lei 11.240. Ainda não é o tempo que a gente que trabalha com esse objeto deseja. Ainda não é o tempo ideal de um país sem violência contra a mulher. Mas é um processo, e nesse processo, nesses poucos 7 anos de idade, assim como uma criança, ela vem se adequando e ela vem sendo recepcionada de forma muito forte, de forma muito contundente e de forma muito, eu diria, esperançosa de um país como o Brasil, onde a gente possa erradicar efetivamente a violência contra a mulher. Doutor, fez 7 anos, né? Fez 7 anos da Lei Maria da Penha. Na nossa cidade, ainda tem muita violência contra a mulher? Olha, Soares, infelizmente, estatisticamente, Sobral é muito violento. Para você ter uma ideia, Fortaleza, que tem quase 3 milhões de habitantes ou mais, hoje conta com 790 inquéritos. E Sobral hoje, eu não estou falando da regional, estou falando do município de Sobral. Hoje nós contamos com 235 inquéritos. Veja bem, se você comparar população, procedimento, nós somos inúmeras vezes mais violentos do que Fortaleza. Proporção, população, procedimento. E nós precisamos, claro, com políticas públicas, com essas conversas, porque blogs como esse trazem a informação, e a informação traz a educação, traz onde e como denunciar o agressor, porque não é somente denunciar a agressão, é fazer com que essa mulher se dê conta da importância dela nessa família, enquanto entidade familiar. Não é só para prender o agressor, é para erradicar a violência. Fazer com que as pessoas compreendam que podem ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos familiares sem tanta violência, sem ter que agredir a companheira fisicamente, verbalmente. É isso que nós estamos tentando ao longo desses 6 anos em Sobral, avançar nessa informação. E a cada dia, cada trabalho, cada entrevista, cada momento, a gente sente que mais uma Maria vai sair de trás dessa tela e vai chegar até aqui. Doutora, agora eu tive na delegacia, às vezes, a gente está na delegacia, final de semana e tem... na delegacia regional. Regional. Sim, senhor. E às vezes tem a mulher que desiste de representar contra o seu esposo. Ainda existe isso muito, mulher que desiste? Existe, é claro que existe. Veja bem, a mulher, ela denuncia o companheiro porque ela não aguenta mais. Porque a família não funcionou, os amigos não funcionaram, a igreja não funcionou. Ela vem uma delegacia de mulheres ou uma delegacia plantonista, ela chama uma viatura, Soares, quando ela está na casa do sem jeito, quando ela não tem mais a quem pedir auxílio. Mas quando ela vê o agressor contido, não há que é como a gente negar. É o pai dos filhos dela. E ela quer que ele fique bom. Ela quer que ele não beba mais, ou que se ele beber, ele chegue em casa e não bata mais. Que ele não bata mais nos filhos. Que ele arranje um trabalho, que ele dê conta dessa família. Muitas vezes o agressor, que na maioria das vezes é o homem, 99% é o companheiro. Se ele está sem trabalho, ele fica na rua, bebe, chega em casa embriagado. Ele não dá conta de auxiliar a mulher no cuidado com os filhos, no cuidado com a casa, né? Então, assim, essa mulher, antes que se diga que ela vai deixar, ela vai desistir, as pessoas têm ainda uma fala muito negativa sobre essa postura, mas não pense que é fácil. Eu fiz um flagrante há um tempo atrás de um homem que jogou uma panela de água quente nas costas da companheira. Soares, as costas dela romperam, a pele desceu.
Um mês depois ela chegou aqui chorando que queria desistir do procedimento, mas era uma lesão gravíssima. E aí ela dizia: doutora, eu não aguento mais ver o meu filho chorar. Uma criança de uns 6 anos, 5 para 6 anos. Aí eu pedi para conversar com o filho. E eu comecei com ele, perguntei se ele era muito danadinho, ele disse que era muito, perguntei se ele ficava de castigo, ele disse que muito, porque ele era muito danado. Eu disse: pois o papai está de castigo. Aí ele olhou para mim com um olhar diferente já, né? Aí ele disse: de castigo é? Você acha que o que o papai fez com a mamãe foi bom? Não, ele não devia ter feito isso. Pois ele está de castigo. E ele só vai sair do castigo porque o castigo do adulto é diferente. Então você tem que cuidar da mamãe para que o papai não faça mais o que ele fez e deixar o papai curtir o castigo dele. E aí depois de um tempo ela veio me dizer que o menino, quando ia no presídio, disse: pai, você ainda está de castigo porque o que você fez foi muito feio. E não chorou mais. Então veja bem, essa mãe, para além da dor física que já havia passado, ela sentia a culpa do pai estar preso e se sentia culpada porque o filho chorava, e essa lágrima doía muito mais nela do que as dores físicas que já não existiam mais. Então assim, é uma condição da mulher mesmo. Ela quer cuidar, ela quer o companheiro para viver bem com ele, sem violência. Sem violência, tá certo. E a violência doméstica, como a gente percebe, não é um problema de polícia, é um problema de saúde pública. Você chega numa emergência de um hospital, assim como você chega na delegacia regional, que é a delegacia plantonista, se estiverem acontecendo numa noite 8 flagrantes, 5 são de violência doméstica, de Sobral e dos outros municípios, porque é no horário onde o companheiro retorna para casa e passa a agredir a mulher e os filhos. Então, é nessa luta que nós estamos tentando trabalhar esse atendimento ao agressor, que para mim é alguém que precisa ser cuidado. Doutora, eu sei que a Delegacia da Mulher não está aqui só para aprender. Claro. Quando chega um homem agressor, que a senhora conversa com ele, que a senhora vê que às vezes ele fez aquela maltratou a mulher ali num momento de raiva ou de briga dos dois, a senhora tenta conversar com ele para... Olha, existem algumas situações em que, para o senhor ter uma ideia, quando eu cheguei a esta delegacia, eu precisava conhecer esse objeto com que eu ia trabalhar. De julho a dezembro do ano que eu cheguei, eu mandei notificar, por causa dos boletins de ocorrência, 651 agressores, de onde saiu um inquérito. Tudo conversa. Então veja bem, o agressor, se ele tivesse uma segunda oportunidade, se nós não tivéssemos em 95% das ocorrências o efeito do álcool e da droga, nós teríamos uma condição mais favorável de trabalhar a violência. O que nós temos? Bares e botequins, bar e botequim, não estou falando restaurante, bar e botequim aberto até 11 horas, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, verdade, que a polícia militar não pode fechar porque tem um alvará, que vai de encontro, eu acho, que a tranquilidade das pessoas que precisam dormir. Nós não temos hoje mais em Sobral a liberdade para que o sobralense possa sentar nas calçadas, como fazia nos finais de tarde, porque a gente não sabe mais o que está na rua. Nós temos uma mudança comportamental diferente, Soares. Então nós precisamos reagir de forma diferente. Quando eu vou ouvir o agressor, porque está na lei, eu não sou mãe dele, eu não sou psicóloga, eu não sou de igreja. A minha obrigação é fazer com que aquela mulher fique bem numa relação sem violência, se possível. Então o que eu preciso é detectar numa conversa com ele e com ela também a condição para que eles vivam bem. Muitas vezes, Soares, é uma simples, já estão separados, é uma regulamentação de guarda, visita e alimentos que tinha que ter sido resolvido, porque ele acha que a casa ainda é dele, entendeu? Porque ele está pagando a conta da água e da luz, ele pode entrar na casa a qualquer hora embriagado e querer manter uma relação sexual com a mulher porque ele está pagando a conta da água e da luz, entendeu? Então são situações que a gente precisa conversar com aquela pessoa que ele não é agressor, ele naquele momento ele está numa relação onde ele se tornou agressor, para que ele não agrida mais e que ele vá ser feliz e cuidar da vida dele, né? Doutor, o homem ainda acha que a mulher é objeto dele, nem todos, hoje já tem muitos que mudou,
mas ainda tem homens que acham que a mulher ainda continua sendo aquele seu objeto de desejo, que na hora que ela se separa, que ela arruma outro companheiro, a pessoa quer logo matar, fala logo em ameaça a pessoa. Hoje o cara tem que botar a pessoa tem que botar na cabeça, o homem, que hoje a vida é totalmente diferente daquele tempo antigo, né? Hoje eu tenho que trazer você para trabalhar aqui, meu amor. Deixa eu lhe dizer, nós temos hoje a música mais divulgada no Ceará, Soares, é o forró, que é aquele que diz que você não vale nada, mas eu gosto de você. Que eu lhe encontrei num bar bebendo cachaça e tomando cerveja. Que a mulher é aquela que se prostitui, é a vagabunda. Tem música que começa chamando a mulher de vagabunda. Verdade. Entendeu? Nós vemos no estado da Bahia a proibição da propagação de músicas que falem mal da imagem da mulher. Nós não temos isso no Ceará. Você pega as letras das músicas que as mulheres estão cantando e estão dançando, onde diz que elas não valem nada. Verdade. Então veja bem, essa mulher, ela está trabalhando a subjetividade feminina dela como alguém que não tem valor, numa relação em que não tem valor. Então a palavra é uma coisa muito forte, até mais do que a imagem do blog. Se ele não tiver uma imagem em foto, mas se ele tiver uma fala escrita, ela traz uma notícia. O jornal impresso traz uma notícia. A palavra ela é muito importante. Você imagina uma única frase repetidas vezes anunciada, como essas músicas falam, uma composição de 4 linhas e que se repete por 3 minutos. Então, essa mulher que está sendo produzida, essas meninas que começam aos 12, 11 anos de idade já manterem relação sexual sem nem conhecer o que é o sexo, simplesmente porque o que elas estão ouvindo é tudo nessa promoção, na promoção da mulher como esse objeto. A mulher bonita, a mulher sensual, que a mulher até tem que ser mesmo bonita e sensual, porque a mãe da natureza nos deu esse dom. Esse dom, na verdade. Mas não com essa finalidade de promiscuidade com que tem se tornado. E aí nessas relações, quando o homem que tem a doença do ciúme, porque o ciúme é uma doença de quem tem, ele traz essa mulher para perto dele, uma mulher sensual, onde ele acha que é alguém que ele terá que dividir com outra pessoa, ele acha que ele é dela. E aí ele toma de conta, como quem ganha uma moto nova, um carro, e esconde a chave para ninguém dirigir. Então, mal comparando, é isso mesmo, a mulher é tratada como um objeto de aquisição, né? Portanto, ela não tem a liberdade de dispor do próprio corpo, dizendo que não quer mais. Porque nosso estado aqui, se eu estou bem levantado, já fiz um levantamento, o homem mata muito a mulher no estado do Ceará. Eu já fiz esse levantamento e fora os outros como Pernambuco, Teresina, esses lugares, Alagoas. É. O Ceará é o que mais já matou mulher. É por causa do ciúme, que ele já deixou a mulher e voltou. Quando a mulher arruma outro parceiro melhor do que ele mata a mulher. Não precisa ser melhor não, basta não ser ele. Você está falando no número de mulheres mortas no Ceará. Eu vou te dizer. O Juazeiro é na região de Juazeiro e Crato. Lá, só no Crato e no Juazeiro, o Juazeiro tem uma delegacia e o Crato tem uma delegacia de mulher. São 7 delegacias no estado do Ceará. O Juazeiro hoje está com 195 inquéritos. Hoje. O Crato, ele hoje está com 170. Sobral com 235. Sobral. Agora qual é a diferença? Desde que eu entrei nessa cidade para trabalhar, Soares, nenhuma mulher morta em Sobral, que nós não tivemos muitas nesses 6 anos, nenhuma veio à delegacia denunciar e foi morta. Eu estou falando do estado. Sobral, eu sei que a senhora dividiu essa violência contra a mulher. Mas o que acontece é isso, a luta é de todos nós, meu companheiro. Não pode a mulher, por que eu trabalho tanto a divulgação dessa lei? Para que essas Marias saiam de trás dessas portas.
para que as famílias denunciem, para que os vizinhos denunciem. Não precisa ser a mulher somente a denunciar. Eu já recebi denúncias aqui de pessoas, doutora, eu moro na rua tal, eu não quero me comprometer, mas tem uma senhora que se chama fulano, o marido se chama fulano, ela está toda marcada de pisa, final de semana ele deu uma pisa nela, as crianças correram para a rua, eu tenho medo dele, mas o nome dela é tal, na rua tal. E aí eu mando notificar, Soares. Essa luta não é minha, essa luta é nossa, é dos nossos filhos, o que a gente não quer para os nossos filhos. Nós temos pessoas instruídas, nós temos radialistas, jornalistas, juízes, que estão nessa condição também, porque não é a relação de que a pessoa tem uma condição financeira ou de formação acadêmica que não é agressor. Na relação homem e mulher é uma doença. E essa doença, a gripe não escolhe, o câncer não escolhe quem vai ter câncer. É verdade, doutora, a senhora tem razão. Então nós precisamos divulgar a Lei Maria da Penha e dizer que a gente pode viver num mundo de paz, num mundo de relações de famílias equilibradas, e que se o casamento não está feliz, tem que ser feliz para os dois, que cada um siga o seu caminho para que possam criar esses filhos que tiveram dessa relação com mais tranquilidade, sem tanta violência. Terminam casamentos como se rompessem namoros e os filhos ficam para trás, e esses meninos, quando crescerem, já trazem dentro de si esse vírus, porque 60% dos agressores em situação de violência doméstica foram vítimas de violência quando criança. Então nós estamos tratando dos nossos meninos agora, e mostrar que a gente pode ter uma reação diferente para a mesma situação. É essa a nossa função enquanto ente dentro dessa sociedade, cuidar dela. Doutor, está com quanto tempo que a senhora está na frente da delegacia de Sobral, da delegacia da mulher? Da mulher, 6 anos. 6 anos, né? 6 anos. 6 anos de trabalho, só para fazer as famílias ficarem bem, ou senão, depois de uma separação, ter uma tranquilidade para os filhos, né? Porque quando tem a confusão dentro de casa, o mais que sofre são os filhos. Sofre todo mundo. E o casal não vê aquela... Mas é porque no momento da dor, as duas principais peças que movimentam a máquina, elas estão precisando de uma lubrificação. Porque já há um desgaste, a condição às vezes financeira, o companheiro está desempregado, né, não conseguiu uma inserção no mercado de trabalho, aí começa a beber, aí as mulheres, algumas, não têm ainda uma compreensão de como lidar com essa situação, né? Então são as cobranças indevidas, são os familiares que intervêm na relação do casamento, né? São as cunhadas, as sogras, os amigos que gostam da bebedeira. Como eu digo, eu acho que o álcool, ele não é um bom conselheiro. E para mim é uma peleja dizer 95% dos agressores estão sob efeito de álcool ou droga. Porque tem mulher que diz assim, doutor, ele é uma ótima pessoa, mas quando ele bebe. Então essa frase, para mim, eu não engulo. Porque eu acho que potencialmente esse agressor já tem essa vontade de fazer. O que o álcool faz é potencializar. E tem uma frasezinha interessante, que eu até já pedi uma charge pintada para botar aqui na delegacia, é de que atrás de um olho roxo tem sempre um homem frouxo. Então, porque se ele encontrar um homem para bater, ele não vai bater, ele bate na mulher porque ela está naquela condição de ser submissa àquela violência que naquele momento se apresenta. Doutor, nesses 6 anos que a senhora está na frente da delegacia, a senhora já prendeu um cabra que quando chegou aqui ficou bem caladinho lá na frente da mulher, uma valentia, e quando chegou aqui na sua delegacia falou baixinho? Eu estou pensando em qual não ficou. Todos ficam. Porque no momento em que ele é exposto, ele mesmo tem a condição de ver, e eu tento fazer isso, com que ele veja a atitude dele. Com que ele possa tentar ver como se fosse outra pessoa, que aquela atitude não foi adequada. E aí, como os policiais dizem aqui, que só sucede quando o cabra chora, na verdade é porque é uma doença mesmo. E quando ele vê que ele perdeu a família, que ele perdeu a condição do respeito mesmo pela companheira, a mãe dos filhos, e que houve uma situação de constrangimento que não foi só para ela e para a prole. Constrangimento também é para ele, porque as pessoas veem e dizem, olha aí fulano, covarde, bateu em mulher.
Ou quando ele vai pro presídio, que lá que ele tem que ficar separado, porque o pessoal grita e diz, bota ele aqui, ele não gosta de bater em mulher. Não pense que a população carcerária aceita com tanta facilidade. Quem bate em mulher, quem bate na mãe, quem estupra mulher, estupra criança, tem uma cela especial, porque não pode ficar junto com os outros, porque a própria população carcerária condena a atitude. Então ele, quando se vê nessa condição, aí ele se dá conta de que ele, poxa vida, eu podia ter feito diferente, eu não vou mais fazer, doutora. Se depender de mim, se eu pudesse, eu queria que o senhor examinasse e não fizesse mais. Né? É isso, como eu estou te dizendo, é um desequilíbrio acontecido no momento onde, infelizmente, na maioria das vezes, o álcool está presente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ceder essa entrevista ao blog Sim a Saboia e o bairro Padre Palhano. A gente está aqui para divulgar o seu trabalho, para conscientizar a população hoje que tem uma delegacia da mulher na cidade de Sobral e tem uma grande delegada como a senhora de frente. E eu gostei de vir lhe entrevistar, porque a senhora esclarece as coisas diante da população de Sobral. E eu queria também aproveitar a oportunidade de falar fica à vontade. Do núcleo de mediação comunitária, do Ministério Público, que está sendo instalado no Sim a Saboia. É uma casa onde ela vai trabalhar a mediação dos conflitos. É uma dívida, é uma difamação, briga de vizinho, um conflito por um imóvel, por uma herança, uma invasão de domicílio, resolver pensão alimentícia, um vizinho que liga o som e o outro não baixa, e a viatura chama e a viatura não vem, a pessoa vai lá, denuncia na casa de mediação, ela manda chamar a outra parte e vai tentar mediar o conflito. Então, assim, o bairro Sim a Saboia, o bairro Padre Palhano, que infelizmente, é um dos recordistas em violência doméstica contra a mulher. Verdade. Né? Então, assim, dizer que essa casa de mediação do Ministério Público está sendo aberta, né? Eu mesmo participei no assunto violência doméstica, na formação dos novos, né, membros que vão atuar fazendo esses conciliadores, né? E dizer que vocês têm à mão institutos que estão com vontade de auxiliar a comunidade, porque a justiça, ela já está assoberbada de tanto procedimento que poderia ser resolvido quando duas pessoas conseguem conversar com um mediador. Então essa está de parabéns Sobral por isso, está de parabéns hoje a Lei Maria da Penha pelos 7 anos, e dizer que a gente precisa cuidar dessa criança para que ela logo ela caia no desuso, em razão de nós não termos mais tanta violência em Sobral. É isso que eu desejo. E a rua que ela está sendo... Eu ainda não sei o endereço de que vai ser, porque esses endereços aqui só estão de Fortaleza, Messejana, Pacatuba, onde já tem esse núcleo do Ministério Público. Mas logo vai ser divulgado, mas é no bairro Sim a Saboia. E quando a senhora for para lá, eu quero que a senhora me ligue, que eu quero fazer uma entrevista de lá com a senhora. Eu inclusive me disponibilizei para em algum momento ser uma dessas conciliadoras, junto com a equipe que está lá, que é toda uma equipe de voluntários da própria comunidade, que passaram por uma formação para estar ali, não é qualquer pessoa que vai estar ali mediando o conflito, né? E desejar isso tudo de sorte, tudo de bom, né? Agradecer a deferência, dizer que a casa está aberta, esse lugar é de vocês e que vocês venham mais vezes mesmo conhecer esse trabalho. Eu adorei vir aqui, porque pouca gente... A delegacia... Eu disse, rapaz, eu não sabia que a Lei Maria da Penha estava completando 7 anos. E eu disse pro menino, pro outro rapaz lá do blog Sim a Saboia, eu disse, vou entrevistar a delegada da delegacia da mulher. Ele é muito importante. Pois é. Importante é que eu não vejo ninguém, pouca gente entrevista a doutora, eu vou lá entrevistar. Não, mas muita gente entrevista, assim, mas não em blogs, né? E é isso. Às vezes eu vejo a senhora. Isso, é por conta do tempo também, eu sou sozinha, nesse momento estou sozinha ainda, né? E você vê que é muito procedimento. Tem delegacias em Fortaleza com 40 inquéritos, que tem 2 delegados e 4 escrivães, 2, 3 escrivães. A gente só tem um super escrivão, né? Que dá conta, tenta dar conta dessa peleja mesmo. É isso mesmo, fiquem à vontade. Doutora, obrigado pelas suas informações. O blog Sim a Saboia e o Padre Palhano agradece a senhora pelas essas informações maravilhosas que a senhora deu
pra gente aqui. A gente é que ficou honrado de vir aqui entrevistar a senhora. Obrigado. Tudo de bom.